realidade hoje aqui. Eu acho que todo mundo que tá aqui sabe que tem lipedema, mas talvez tenha muita gente online que quer saber se tem e não tem acesso a um médico que entenda sobre o assunto, né? E vive com aquela angústia que a Elisângela falou, que não chegou ainda ao fim do túnel, porque nem sabe, não sabe se tem, se não tem. E o meu objetivo aqui é trazer de uma maneira mais prática como que vocês podem ajudar outras pessoas que não sabem se tem, e você que está assistindo em casa, como que você pode ter certeza, porque o lipedema, o diagnóstico é clínico, você não precisa de exame. Então cada uma, na maioria dos casos, vai conseguir se autodiagnosticar, tá? Bom, essa sou eu sou dermatologista, vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu sou amazonense, eu nasci em Manaus e vim para cá para continuar meus estudos. Fiz minha faculdade lá na Universidade Federal do Amazonas, morei em Araraquara durante um ano, trabalhando e fazendo uma pós-graduação em saúde da família, então eu trabalhava num postinho em Araraquara. E depois eu vim para São Paulo para fazer clínica médica e depois eu fiz dermatologia. Então vocês já sabem, mas para quem não sabe, o que é o lipedema? É uma doença de gordura. Não é má circulação, é gordura, tá? Uma doença da gordura. E por que a dermatologia fala sobre lipedema? Porque a gente cuida da pele e o tecido celular subcutâneo faz parte, tá? Do nosso órgão pele. Então é uma doença da gordura que reveste o corpo, principalmente das pernas, mas vocês sabem que pode atingir os braços também. E acontece um acúmulo desproporcional. Eu adoro falar que essa palavra, desproporção, é a chave do lipedema. E além dessa desproporção, vai ter inflamação, pode ter inchaço, pode ter dor e vai ter retenção de líquido. Então acho que desde que a gente é bem mais nova, a gente sente que a gente fica com uma retenção de líquido mais fácil do que as nossas amigas, né? Ah, essa sou eu, tá? Antes da cirurgia. Quem que tem? Mulheres, né? A gente sabe do papel do estrogênio no lipedema, então a gente é cheia de estrogênio e isso faz com que nós sejamos as principais vítimas dessa doença. Geralmente o início da doença vai ser nessas fases da mulher, típicas da mulher, né? Puberdade, gestação, menopausa, início de uso de anticoncepcional também. Mas os homens também podem ter lipedema. E se você for procurar nas bases científicas, sempre aparece assim, muito raro em homem. Quando dá em homem, é um homem que tem alteração de hormônio, é um homem que tem problema no fígado, que geralmente esses homens que têm problema no fígado vão ter problemas hormonais. Porém, eu acredito que se a mulher já é pouco diagnosticada com lipedema, os homens são menos ainda, tá? Então eu acho que nos próximos 10 anos isso vai dar uma mudada. Eu tenho alguns homens na minha família que têm lipedema e que não sabem que tem lipedema, justamente por a gente não ter essa coisa na literatura de que realmente e eles não têm estrogênio, então eles não têm inflamação. Eles têm aquele aumento de volume, mas eles não vão queixar de dor, eles não vão ficar inflamados, muitas vezes não vai ter tantos nódulos, então é bem mais complicado a gente definir o lipedema no homem. Essa foto é de um artigo e inclusive esse paciente não tinha uma causa para o lipedema, tá? Então só para vocês saberem que existe e que no futuro mais homens vão aparecer aí com esse diagnóstico. O ponto de partida, como eu falei para vocês, é desproporção. Essa pessoa aqui é fácil, né, da gente saber que tem lipedema, não precisa nem pensar muito. Então a cintura fina, braço mais gordinho, a perna mais gordinha, fica muito fácil da gente saber. Os pacientes que são magros, que estão bem no início, são os mais difíceis, e os pacientes que têm obesidade associada, porque a gente não consegue saber, às vezes a pessoa já tem uma obesidade há muitos anos, a gente não consegue saber se aquela gordura responderia à dieta ou não. Já está bem estabelecido aquele ganho de gordura. Mas a gente sabe, por exemplo, que tem pacientes obesos que fazem bariátrica, ficam secos em cima e a perna fica lá intacta, né? Aqui, em 2020, eu recebi um convite para escrever um capítulo desse livro, que é o Atlas de Dermatologia. Eu fiquei muito feliz de poder colocar o lipedema na história da dermatologia para que outros dermatologistas saibam o que é o lipedema. E junto com o Dr. Fábio, a gente fez esse capítulo. Eu fico super orgulhosa. Pode passar. E aí a minha apresentação levou em consideração o nosso capítulo e também o consenso americano, tá? Então,
Eu sei que lipedema tem pouca evidência científica, mas nessa aula a gente vai usar evidência científica, tá? A gente vai falar coisas com embasamento. Então, primeira coisa, história familiar. Você tem alguém na sua família que tem a perna mais gordinha, que sente dor na perna, sente peso? Já é uma coisa a ficar atento. A mudança associada com a puberdade, ou a gestação, ou o uso de anticoncepcional, ganho de peso também, então a pessoa engordou um pouquinho mais e aí a perna deu um gatilho, e a dificuldade para perder gordura na perna. Então tem que escutar e tem que tentar identificar na história fatores que podem se encaixar nesse quadro do diagnóstico. Os sinais vão ser o aumento do volume, que não diminui com a elevação das pernas. Isso porque as doenças que são vasculares, se a pessoa coloca a perna para cima no fim do dia, a perna fica fininha. Não é o nosso caso, né? A gente pode ficar de cabeça para baixo, que a perna não vai ficar fina de jeito nenhum. E aí tem também essa facilidade para ficar roxa. A gente sempre, não me bati e tudo, mas não é, né? A gente às vezes não se bateu e fica roxa, e a gente não sabe de onde vem. E a gente tem também na maioria dos casos, a gente tem uma tendência também a ter muito vasinho, né, na pele, aquelas como se fossem umas varizezinhas bem fininhas, superficiais. No exame físico, a gente vai ver o aumento desproporcional da gordura nos membros, se essa pessoa não for obesa. Vai ver uma simetria, então os dois lados, os dois membros vão ser do mesmo tamanho. Os nódulos palpáveis, isso pode ser uma boa dica para quem é magra, porque mesmo quem é magra, se fizer uma palpação, você consegue ver que a gordura não é lisa, ela tem nódulo. A dor à palpação nem sempre vai estar presente, mas as pacientes com lipedema muitas vezes têm dor à palpação e dor espontânea também. Então, no fim do dia, uma sensação de peso ou uma sensação que a perna vai explodir. E é uma coisa engraçada, porque esse exercício que você fez, que a gente consegue perceber outras partes do nosso corpo, eu sempre tinha uma sensação de que eu não conseguia esquecer que eu tinha perna. O tempo inteiro eu sabia que ela estava ali. Eu não sabia que eu tinha braço, que eu tinha mão, mas a perna, ela não me deixava esquecer que ela estava ali. E isso é uma característica, tá, gente? O abdômen pode estar afetado, então a gente já viu, isso aqui é do consenso americano, tá? Então assim, a gente vê em alguns lugares dizendo que lipedema não pode acometer barriga. Pode sim, tá? E o edema, o inchaço, ele é depressível ou não, ou seja, eu vou mostrar uma foto depois pra vocês, mas você pode ter um edema que quando você aperta faz buraquinho ou não. Pode ser aquele edema que parece, você sabe que a perna tá brilhando, mas não é um edema típico de uma pessoa que tem, por exemplo, insuficiência vascular, tá? E pés e mãos polpados. Por que eu coloquei um asterisco aqui? 30% das mulheres podem ter gordura na mão e no pé. É raro, isso aqui é do consenso, esse dado dos 30%, e às vezes isso acontece porque essas mulheres têm uma alteração maior de elasticidade. Então a pele dessa mulher tem uma deficiência maior de elastina, e aí isso faz com que ela tenha uma maior predisposição a ter gordura nesses locais, tá? Então pode acontecer. Então se você... mas a minha mão é gordinha, então talvez eu não tenha lipedema. Não necessariamente, tá? Você pode entrar nesses 30%. O fato dos pés e mãos polpados a gente também usa para diferenciar de outras doenças que fazem inchaço, não de gordura, mas você vê, por exemplo, uma pessoa que tem linfedema. O pezinho fica um pãozinho, né? E se você tem lipedema, não significa que você também não possa ter um edema maior no fim do dia, tá? Aqui é pra gente mostrar a diferença do lipedema, deu uma desorganizada, mas do lipedema pro linfedema. Então o lipedema ele é simétrico, as duas pernas vão estar acometidas e o linfedema, na maioria das vezes não, a menos que seja secundário e tenha uma causa para os dois membros estarem afetados, tá? Então, por exemplo, uma mulher que fez cirurgia de retirada das mamas e ficou com linfedema nos braços dos dois lados porque tirou as duas mamas. É um caso que vai ter linfedema nos dois lados. Esse aqui é o inchaço que eu trouxe para vocês, tá? Isso tá no consenso, então pode fazer esse furinho ou não quando aperta. Pode ter os dois tipos de inchaço. Isso aqui é um sinal que a gente usa, chama sinal do cacifo, que a gente aperta e vê o buraquinho. Esse aqui é um outro sinal que a gente consegue observar no linfedema, que quando a gente tenta beliscar a pele do pé,
No lipedema a gente consegue, a gente tem uma mobilidade da pele, e no caso do linfedema não, fica tão duro, tão infiltrado que não consegue, tá? Essa sou eu novamente, e aqui a gente tem o sinal do manguito, né? A gente vê, é o sinal do cuff em inglês. Você tá vendo que tem como se fosse um elásticozinho, como se tivesse uma dobrinha? Isso é pura gordura, tá, gente? Que não existe mais, mas graças ao Dr. Fábio, mas existia. E às vezes você consegue observar o sinal do cuff ficar mais evidente no fim do dia. Então de manhã parece que ele não é tão evidente, mas ao fim do dia, como a gente pode inchar também ao longo do dia, ele fica mais evidente. Existem várias comorbidades que podem estar associadas, né? São doenças que vêm associadas com lipedema. 50% das mulheres podem ter uma hipermobilidade das articulações. Não sei se é o caso de vocês, se vocês quiserem testar. Tentem encostar o dedo no braço. Eu não tenho. Então tem gente que encosta aqui, ó. O cotovelo dobra completamente. Então 50% dos casos pode ter, tá? E isso gera um problema. Isso gera um problema porque, assim, nesses casos, as pessoas que têm essa frouxidão dos tecidos, elas vão ter um pouco menos de estabilidade nas articulações. Então, tem mais risco de lesionar aquelas articulações, tá? Então, essas pessoas precisam ter um cuidado maior, evitar determinados tipos de exercício ou fortalecer mais a musculatura para manter as articulações no lugar. A perda de elasticidade do tecido é uma coisa que é impressionante. A gente com 20 anos é flácida. A gente vê as nossas amigas e elas não são flácidas e a gente já é. E essas pessoas que têm essa mobilidade articular podem ter também a pele mais macia. Então você pega no braço da pessoa, sabe aquela pessoa que é gostosa de pegar, assim, que tem uma pele fofinha, macia? Isso pode acontecer também. Não é em todo mundo, mas é um sinal, fiquem atentas. O linfedema pode estar associado nos casos mais graves, né? Conforme... e tem uma coisa também. O linfedema, que a gente sempre vê e fica apavorada, né? Quando a gente descobre que tem linfedema, coloca no Google e vê aquele último estágio lá horroroso. O linfedema, ele está mais associado à obesidade. Então, a gente precisa tratar a obesidade, tá? Não por uma questão estética, mas por uma questão, inclusive, de impedir que o nosso lipedema progrida. Outras doenças metabólicas podem estar associadas, hipertensão pode estar associada, dor de cabeça. Tem um trabalho que avaliou 10 anos pacientes com lipedema e viu as comorbidades, tá? Então, depressão, transtorno de imagem, que mais? Obesidade, diabetes não está num dos primeiros, tá? Então, mas outras doenças metabólicas podem estar associadas e as doenças vasculares também. Então, não é porque você tem lipedema, é uma doença da gordura, então eu não tenho varizes. Você pode ter, tá? Pode passar. Aí, quais são os tipos? Isso aqui todo mundo gosta de saber, porque todo mundo quer saber qual é o meu tipo, né? Onde eu tô. Mas o tipo 1, ele vai acometer da cicatriz umbilical até o quadril, basicamente. O tipo 2 vai mais até a coxa. O tipo 3 vai acometer a perna inteira, que era o meu tipo. Vai lá da cicatriz umbilical até o tornozelo. O tipo 4 é o dos braços. E o tipo 5 só do joelho para baixo. Esse é o mais raro de todos. Os estágios, isso aqui eu gosto de bater muito na história dos estágios, porque as pessoas acham que o estágio tem a ver com volume, e não tem. Você pode ter uma perna super volumosa e estar no estágio 1, tá? O estágio tem a ver com o quê? Com a pele. Por isso que eu estou aqui. Então, tem a ver com a alteração que a inflamação vai causar na pele. Então, o tipo 1, ele vai ter uma pele mais lisa, os nódulos não são perceptíveis. Se você palpar, você vai conseguir encontrar. Mas a pele é uma pele mais lisa, com pouca alteração de fibrose, tá? O tipo 2, a gente já começa a ver esse processo de fibrose, essa alteração de mais aspecto de celulite. E o tipo 3, além desse aspecto, a pele vai ficando mais frouxa e vai tendo uns saquinhos de gordura. Como a pele está mais inflamada e mais frágil, essa gordura vai pulando. Então você consegue ver, você até consegue apertar assim e ela é molinha, como se fosse num saquinho.
E o estágio 4 é o lipolinfedema, que é a associação com o linfedema, né? Aqui eu trouxe essa foto do nosso Atlas, tá? Esse estágio 4, essa foto é interessante porque mostra muito a desproporção, né? A gente consegue ver. E aí tem algumas características que são bem típicas também. Essa bolsinha aqui, ó, no quadril, é bem característica do lipedema. Aqui o sinal do cuff a gente consegue ver bem. Pode passar. Esse daqui é do consenso, tá? Então, mesma coisa, estágio 1, estágio 2, estágio 3. Pode passar. Aqui são outras alterações que você pode ver, tá no consenso, que é o seguinte. Aqui o tecido, ele fica frouxo em cima do cotovelo, então isso é um sinal, tá? O aumento do braço. Pode ter livedo, então não sei se vocês têm, mas sabe quando a gente tá com frio, que parece que aparece uma redinha meio roxa assim na perna? Isso se chama livedo, também está associado. Isso daqui é super interessante, ó, o tendão de Aquiles some. Só que não é por inchaço, é por gordura. Ali de novo o sinal do cuff, com a perna mais em coluna. Mas ó, pode ter lipedema sem cuff, pode ter lipedema sem tornozelo grosso. Às vezes a pessoa acha que porque não tem um tornozelo grosso não é lipedema. E essa pronação a movimentação, tem muitas pacientes com lipedema que tem essa alteração da pisada por conta dessa alteração das articulações, tá? Aqui eu trouxe fotos características. Essa gordura aqui na frente da perna é muito típica. Isso não é para existir, tá? Então, se você tem isso, grandes chances de ser lipedema. E aqui a gordurinha em cima do cotovelo quase some, ó. Né? O cotovelo é como se fosse nosso joelho, né? Então, aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó, eu era um tipo 3, de 1 para 2, então eu tinha bastante fibrose, principalmente nas laterais do quadril. E essa bola aqui também é muito característica, ó, no joelho. O joelho perde o formato. Tá vendo uma gordurinha que tem aqui no maléolo? Eu já vi pacientes sem lipedema que tem essa gordurinha, tá? Mas ela também acende um alerta pra gente ficar de olho. E aqui a gente consegue ver também a gordura na frente da perna, tá vendo? Que eu tinha falado pra vocês. E olha o roxo aqui, aleatório, ó, um roxinho. Pode passar. Eu acho que é isso. Obrigada, espero que eu tenha ajudado.